Pessoal, então uma vez revisadas as leis de Newton, a gente já pode partir para as aplicações dessa mecânica newtoniana. Então o objetivo nesta parte é obter a equação de movimento dessa partícula. Lembrem que a equação de movimento é a equação que governa o movimento da partícula. E ela é fundamental, né? Então a gente vai partir da segunda lei, que nos dá a definição formal de força, que nos diz que a força resultante, tá, pessoal, corresponde à taxa de variação do momento linear dessa partícula, que é m dv/dt. Lembrem que momento linear é mv, então a derivada do momento é m dv/dt, considerando a massa constante. Mas o que significa dv/dt? dv/dt é a aceleração, né? Então, ó, lembrem que velocidade é dr/dt. E então, dv/dt é a derivada de novo disso, que é a derivada segunda da posição, tá? Então, essa é a nossa equação diferencial de segunda ordem, né? Por quê? Porque ela envolve uma derivada segunda da posição. A equação diferencial nos diz que a força resultante sobre essa partícula corresponde à massa vezes a derivada segunda da posição. Lembrem que isso é vetorial, né, gente? Então, força resultante em x me dá a derivada segunda da posição em x. Força resultante em y vai me dar a derivada segunda da posição em y, em z e assim por diante, né? Então, o nosso objetivo é obter o r de t, é como a posição dessa partícula muda com o tempo. Ou seja, né, e conhecendo o r, eu conheço a velocidade, eu conheço qualquer coisa, não é verdade? E vocês concordam que isso é o objetivo final? Se você tem uma máquina, se você tem uma partícula e você tem a equação dessa partícula, descobrir como essa partícula, em que posição ela está em qualquer instante de tempo, pronto, você matou o problema, você caracterizou completamente o movimento dessa partícula, né? Só que a gente vai encontrar esses problemas, pessoal, em dois cenários diferentes. A gente vai começar com o primeiro cenário, que é o que a gente está mais habituado. No primeiro cenário, qual que é o objetivo? É conhecer a força total que atua sobre o corpo, né? Então eu preciso, a força não foi dada, eu preciso inferir experimentalmente ali daquilo que está acontecendo. Então, para isso, o que eu vou fazer? O chamado diagrama de corpo livre, que vocês lembram de fundamentos de mecânica. Você tem o seu sistema de referência inercial, x, y, z. Você representa a sua partícula, não é isso? Na origem do seu sistema de referência e estabelece todas as forças que atuam nessa sua partícula. E então você vai fazer a decomposição vetorial dessas forças. Veja, qual que é a força resultante em x, qual que é a força resultante em y, qual que é a força resultante em z. Se você tem a força resultante, beleza, você vai conseguir achar a aceleração, né? Como a gente está acostumado a fazer, e aí você matou o problema, tá? Vamos começar por aqui. No segundo cenário, a função força já é explicitada, ela já vai ser dada, tá? Geralmente é uma função mais complexa, então você vai partir diretamente para a resolução da equação diferencial, né? Por exemplo, a força que atua nessa partícula, ela vale, por exemplo, mg. Essa é a força resultante que atua sobre essa partícula aqui. A gente até sabe que força é essa, né? Na verdade, seria menos mg, se eu considerar meu sistema de referência y positivo para cima. Então, ó, foi dada já a força. Então, eu vou resolver minha equação diferencial. Menos mg é igual a m, y, dois pontos, tá? Por quê? Porque a minha posição é a posição y que me interessa aqui para a partícula. E lembrem dessa notação, pessoal? Quando você tem aqui um r ponto, um y ponto, qualquer coisa aqui, ó, ponto significa a primeira derivada, né? Então, r ponto significa o vetor velocidade. Se eu tenho r dois pontos, é a notação que significa a aceleração. Se eu tenho v ponto, isso significa o quê? A aceleração, tá? Então, a gente vai trabalhar o tempo inteiro agora com essa notação mais curta, para não ficar escrevendo
derivada aí o tempo inteiro, explicitamente.